Olá, amados irmãos e irmãs, a paz de Jesus, que alegria poder encontrar-me com vocês, ainda que assim, né, online, é uma grande alegria poder me dirigir a vocês, poder estar unida a vocês nessa escola de servos de maio. E bendito seja Deus que nos reuniu no seu amor, não é assim? Deus, ele sabe todas as coisas, Ele é o Senhor absoluto das nossas vidas e nós temos a certeza de nada do que nós estamos vivendo escapa ao olhar de Deus. Nada foi sem a permissão dEle. Claro que Deus não queria uma pandemia no mundo, não é assim? Mas Ele é poderoso o suficiente para tirar deste mal um grande bem. E assim nós seguimos, confiando no nosso Deus, esperando no Senhor, autor e consumador de nossa fé, nosso Senhor Jesus Cristo. Com grande alegria, toda a renovação carismática do Distrito Federal, nesse mês de maio, recebe o mesmo tema para a Escola de Servos, não é? E aqui nós podemos experimentar a generosidade de Deus, porque o tema dessa Escola de Servos foi discernido no final de 2019. No final de 2019, Deus já falava do que nós precisávamos ouvir em maio de 2020. E aqui nós vemos a perfeição do nosso Deus, não é assim? Veja só, para nós iniciarmos essa reflexão, que será breve, eu quero convidar você a pensar aí como seria se você perdesse uma mão aí do seu corpo, assim, se fosse retirado do seu corpo uma mão. Doeria? Faria falta? Qual a importância que tem uma mão para o seu corpo? Faz muita falta, não é, irmão? Por que eu estou falando isso para vocês? Da falta que faz não ter uma mão, da dor que sentimos ao perder uma mão, da importância que nós percebemos que uma mão tem quando a gente está impossibilitado de utilizar uma das mãos. Eu estou falando isso para vocês porque o tema dessa escola de servos é: vós sois membros uns dos outros. E se nós perdermos, ainda que seja uma mão, nossa, quanta falta fará no nosso corpo, quanta dor nós sentiremos por perdermos uma mão. Mas muitas vezes quando ela tá bem, né, assim tá tudo bem, às vezes a gente esquece de se alegrar, não é? Se alegrar por ter esse membro no nosso corpo, por poder contar com ele para pegar tudo que a gente precisa, para fazer todas as coisas que nós necessitamos. Então, Deus nos chama a reconhecer isso mais uma vez. Nós nos tornamos membros do corpo de Cristo, sendo individualmente membros uns dos outros. É assim que nos afirma a Evangelho Gaudium no número 7. Nós nos tornamos membros do corpo de Cristo e sendo individualmente membros uns dos outros. Eu preciso meu braço precisa da minha mão precisa do meu braço, nós precisamos uns dos outros, né? E aí nós vamos muito falar da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, que eu sei que é uma palavra tão conhecida de todos nós, da renovação carismática, e eu quero convidar você agora a tomar a sua Bíblia. Imagino que já esteja aí por perto, porque você já orou com ela hoje, não é? Nessa escola de servos, ou deve ter trazido para perto para esse momento de escola de servos online. Então convido você a pegar a palavra de Deus na primeira carta de São Paulo, capítulo 12, São Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 12 e 14. Diz assim a palavra: porque como o corpo é um todo com muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Em um só Espírito fomos batizados todos nós para formarmos um só corpo,
judeus ou gregos, escravos ou livres, e todos fomos impregnados do mesmo Espírito. Assim, o corpo não consiste em um só membro, mas de muitos membros. Eu não posso ter um membro e achar que todo o meu corpo consiste em um único membro. O corpo todo não é só mão. E o inverso também é verdadeiro, né? Então, nós precisamos reconhecer essa grandeza, essa honra que Deus nos deu, de sermos parte, membros do seu corpo místico, que é a igreja. E nós precisamos uns dos outros. Somos o que o amor nos fez e precisamos uns dos outros. Deus nos fez assim, Ele é a cabeça desse corpo e nós somos os membros desse corpo, formado por Ele, querido por Ele. E aí o versículo 15 em diante, do versículo 15 ao 21, a palavra vai dizer, nesse mesmo capítulo 2 da carta de São Paulo aos Coríntios, na primeira carta. Se o pé dissesse, eu não sou mão, por isso não sou corpo, acaso deixaria de ser corpo? E se a orelha dissesse, eu não sou olho, e por isso não sou corpo, deixaria de ser corpo? E se o corpo todo fosse olho, onde estariam os ouvidos? E se todo ouvido, e se fosse todo ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs no corpo cada um dos membros como lhe aprouve. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Há, pois, muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, eu não preciso de ti, nem a cabeça aos pés, eu não necessito de vós. Antes, pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são os mais necessários. Veja como Deus é pedagógico, não é? Em nos ensinar a percebermos que nós formamos um só corpo, o corpo de Cristo, e que nós precisamos uns dos outros. E aqui nós vemos que Deus dispôs do corpo, diz o versículo 18, Deus dispôs do corpo Deus dispôs no corpo cada um dos membros como lhe aprouve, como ele quis. E como é que Deus quis formar esse corpo? Ele quis formar no amor. Por isso, o princípio da unidade é o amor. A unidade é o princípio, o amor é o princípio da unidade. Não há unidade sem amor. Imagine que eu não ame um dos membros do meu corpo, eu vou querer apartá-lo de mim, eu vou querer retirá-lo de mim. Imagine que eu não ame ao ponto de enxergar o outro, de reconhecer o outro, eu vou achar que eu me basto, que eu posso perder um dos membros e que tudo continuará bem. É uma visão bem equivocada, não é, irmãos? Uma visão bem limitada e que nós muitas vezes nutrimos porque nos equivocamos na caminhada. Mas nessa escola de servos, Deus está nos chamando a revisitar esse princípio tão importante da nossa caminhada, prezarmos pela unidade. Na última reunião do Conselho Distrital, que também foi assim online, nós tivemos a alegria de receber o Vinícius, presidente do Conselho da RCC Brasil, e também recebemos o nosso amado Dom Aparecido. Os dois falaram para nós sobre a unidade. Dom Aparecido falou sobre como viver a fé em tempos de distanciamento social e o Vinícius falou sobre a missão da renovação carismática em tempos de distanciamento social. E ambos passaram pelo eixo da unidade, da comunhão, do cuidado, do zelo uns com os outros. É tempo de unidade. E vejam, isso foi um mover do Espírito no coração de cada um deles. Não estava nada posto que assim deveria ser abordado a temática da unidade na fala
de ambos, mas Deus inspirou, porque era necessário e é necessário que nós revisitemos como anda a nossa unidade. Nós não precisamos estar juntos fisicamente para nos fazer um, mas nós precisamos estar juntos espiritualmente, no mesmo corpo de Cristo, pois Ele nos torna um. Ele nos faz um. E veja o que diz São Paulo aos Filipenses, lá no capítulo 2, versículo 1 e 2 da carta aos Filipenses. Nós sabemos que quando São Paulo escreveu aos irmãos de Filipe, ele estava preso em Éfeso, ali por volta do ano 60, 62, depois de Cristo. E São Paulo dizia aos filipenses assim: se me é possível alguma consolação em Cristo. Veja, São Paulo preso, falando, olha, se me é possível alguma consolação em Cristo, algum caridoso estímulo, alguma comunhão espiritual, alguma ternura e compaixão vinda de vós, completai a minha alegria, permanecendo unidos. Se São Paulo, preso, pedia aos irmãos de Filipe, né, aos filipenses, que completassem a alegria dele, vivendo unidos, e de um modo tão apelativo como São Paulo fez, amados irmãos, a unidade ela é necessária, ela é querida por Deus. Quando nós não vivemos a unidade, nós desfiguramos o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo que é a igreja. Como nos diz a palavra, não é? Formamos um só corpo, assim também é Cristo. Nós formamos um só corpo, o corpo místico de Cristo. Nisto, né, Jesus falou ali no final do Evangelho, ali no Evangelho de São João, no capítulo 13, quando ele dá orientação aos seus discípulos, ele fala, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O amor é o princípio da unidade. Se nós nos amarmos, nós nos tornaremos um. Mas se nós não nos amarmos, se nós não pedirmos ao Senhor o amor necessário uns para com os outros, nós não seremos capazes de nos tornar um. O amor nos leva a ver e a valorizar e cuidar uns dos outros. Sem amor, nós facilmente nos perdemos. Dom Aparecido dizia para nós, nessa mesma reunião do Conselho Distrital, que o maior inimigo da nossa fé nesses tempos é o eu. Eu que olho apenas para mim, eu que penso em mim, o meu eu atrapalha a vivência da minha fé. Por isso que o amor nos faz ir além de nós mesmos. Eu me vejo, eu me reconheço, Deus me ensina a me amar, mas Ele também me ensina a amar o meu irmão, a olhar para o meu irmão, a querer o bem também ao meu irmão e fazer o bem ao meu irmão. Mas vejam, é o Espírito Santo, a alma da igreja, que une os membros do corpo de Cristo. Né? Cada membro aqui está ligado por uma articulação ali, não é? Que vai ligando tudo perfeitamente e dando movimentação ao corpo. O corpo se move, se movimenta e não é de modo separado, né? Os membros estão interligados. E quem une cada membro do corpo é o Espírito Santo. Nós somos chamados nesse tempo a pedir, ó amado Espírito Santo, vem sobre mim. O amor do Pai e do Filho, não é? Derramado em nossos corações. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. É o amor de Deus que derrama-se que se derrama na nossa alma, mas que ao mesmo tempo nos une como corpo místico de Cristo. Também a Evangelho Gáudio, no número 7, diz assim: o Espírito Santo, unificando o corpo por si e pela sua força e pela coesão interna dos membros, produz e promove a
caridade entre os fiéis. O Espírito Santo unificando o corpo por si e pela força, unificando o corpo por si e pela sua força e pela coesão interna dos membros, produz e promove a caridade entre os fiéis. A caridade, o amor, só será promovido e produzido entre nós pela ação do Espírito Santo. Por isso que incessantemente nós pedimos: vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo sobre nós. E continua o número 7 da Evangelho Gáudio. Daí que, se um membro padece, todos os membros sofrem juntamente. E se um membro recebe honra, todos os membros se alegram, porque estão todos interligados. Você já procurou saber como anda aqueles que contigo formam um só corpo em Cristo? Se tem alguém sofrendo, o corpo todo padece. Se tem alguém alegre, o corpo também todo se rejubila. E não adianta a gente fazer de conta que a gente não percebe, né? Ah, não, eu não vou sentir, o restante do meu corpo não vai sentir essa dor que está aqui na minha mão. Não é possível isolar a dor no corpo. Quando a mão dói, o corpo inteiro sente. Quando a mão sara, né? Quando um membro se alegra, todo o corpo se alegra. Vejam a obra admirável do Espírito Santo. Atos capítulo 4 nos fala, no versículo 32, que a multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Como é que aquela multidão de fiéis se tornou um só coração e uma só alma? Pelo derramamento do Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado na alma, no coração dos apóstolos no cenáculo em Jerusalém. E ali o Espírito Santo produziu e promoveu o amor entre os fiéis. Quando pouco recebemos do Espírito Santo, pouco promovemos e produzimos o amor entre os irmãos. Veja, se eu estou apartada, se eu estou indiferente, se eu estou longe do meu irmão, sem ampará-lo, sem socorrê-lo, se eu não me sinto, se eu não sinto a dor do meu irmão, significa que esse corpo não está coeso, unido, esse corpo não tem recebido o derramamento do Espírito Santo. E ainda que um membro lá esteja padecendo, eu não me levanto para fazer algo por ele. O Espírito Santo nos chama, amados irmãos, a recebê-lo em nossa alma. A recebê-lo em nossa alma para que nós tenhamos um só coração e uma só alma, pois o amor de Deus, a esperança não engana. O amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Vivamos conforme o Espírito derramado no nosso coração. Também a Evangelho Gáudio, no número 7, nos diz assim: também na edificação do corpo de Cristo existe diversidade de membros e funções. É um mesmo Espírito que distribui seus vários dons segundo a riqueza e a necessidade dos ministérios para a utilidade da igreja. E às vezes a gente pode falar assim: ah, mas eu queria tanto ser a mão, eu sou a orelha. Irmão, escolher o que nós seremos não compete a nós. Aprove Deus dispor do corpo cada membro como Ele quis. O Senhor quis que nós fôssemos assim como somos. Deus quis que eu fosse quem eu sou, que você fosse quem você é. Deus nos chamou a ocupar as funções que Ele designou para nós. E isso não depende de nós. E não adianta a mão querer ficar pendurada aqui na orelha ou a orelha vir querer ocupar o lugar da mão. Isso não é coeso, isso é uma mutação que acontece no corpo. Nós somos chamados a ocupar o nosso lugar no corpo místico de Cristo. E todos os membros, diz o Evangelho Gáudio,
todos os membros devem se conformar ao Cristo, até que Cristo se forme nele. Nós estamos sendo chamados nesse tempo a nos conformar e nos colocar conforme Cristo. Eu não posso ser diferente do Cristo se eu digo que eu sou cristã, não é assim? Eu sou chamada a me conformar a Cristo, até que Cristo seja formado em mim. Isso é lindo, é uma grande riqueza de graça. Continua Evangelho Gáudio. Por isso somos assumidos nos mistérios da sua vida, configurados a Ele, com Ele mortos e ressuscitados, até que reinemos com Ele. Por isso nós somos, por esse motivo de nos conformar a Cristo, até que Cristo se forme em nós, assim nós assumiremos nas nossas vidas o mistério da vida de Cristo. Da vida de Cristo que vive em nós, e aí nós podemos dizer, a exemplo de São Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Porque São Paulo foi se conformando a Cristo até que Cristo se formou nele e ele pôde assumir na sua vida a vida do Cristo, morrendo com ele, ressuscitando com ele, para com ele reinar eternamente. Esse é o nosso chamado. Ainda que peregrinos na terra, seguindo as pegadas das tribulações, das perseguições, o Cristo, ele permanece conosco, ele se associa aos nossos sofrimentos como seu corpo. Imagine as dores que eu passo, as dores que você passa. O Cristo não está alheio a essas dores, ele sofre conosco. E nós sofremos com Cristo as dores da humanidade. Mas também, se assim vivemos, seremos glorificados com Cristo, assim como ele foi glorificado. E nessa caminhada, irmãos, de dor, de morrer para ressuscitar e também de vida eterna que nós somos chamados a fazer, nós precisamos também compreender que a unidade, ela não resiste sem humildade. Eu vou ser uma com vocês, mas eu não quero ser muito humilde não, porque esse negócio de humildade é um pouco doído, né? Pois bem, não haverá unidade. Você e eu, nós não permaneceremos unidos no corpo de Cristo se nós não formos capazes da humildade. A gente sabe que a palavra humildade, ela tem uma origem que nos remete para o solo, não é? Humus, né? E aí também um dos primeiros significados, que é a parte ali fértil da terra. Humilde é quem tem essa dimensão de ficar como aquele que sustenta, né? Aquele que dá suporte, aquele que aguenta para que o outro possa ser erguido, né? Nós somos chamados a viver essa dimensão da humildade de reconhecermos a nossa necessidade uns dos outros, mas também de darmos suporte uns aos outros, de sustentar o irmão na sua fraqueza, no seu limite, nas suas quedas. Santo Agostinho, certa vez, disse que não há caminho mais excelente que o do amor, mas por ele só transitam os humildes. Vejam, o princípio da unidade é o amor. E Santo Agostinho está nos falando assim, não há caminho mais excelente que o do amor. E é assim que termina o capítulo 12 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. São Paulo diz assim, e agora ainda vou indicar-vos o caminho mais excelente de todos. Aí São Paulo começa a falar do amor, né? Da caridade.
Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, sou como bronze que ressoa ou como símbolo que retime, mesmo que tivesse o dom da profecia, que conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver amor, não sou nada. Ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, e ainda que entregasse meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada valeria. O amor é paciente, o amor é bondoso, não tem inveja, o amor não é orgulhoso, não é arrogante, nem escandaloso, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade, tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acabará. Não há caminho mais excelente que o do amor, mas por ele só transita, só vai, só volta, só fica aqueles que são humildes, aqueles que são capazes de se fazer pequeno. São Paulo, na mesma carta aos Filipenses, né, continuando ali no versículo 3 do capítulo 2, ele disse aos irmãos em Filipenses: nada façais por espírito de partido ou vanglória, mas que a humildade vos ensine a considerar os outros superiores a vós mesmos. Cada qual tenha em vista não os seus próprios interesses, mas sim os interesses dos outros. Irmãos, como me preocupa as trocas que nós fazemos. Quantas trocas nós fazemos, quanta negociação, quanta coisa a gente espera em troca, até mesmo no serviço a Deus. Olha, eu vou fazer isso, mas eu tenho interesse que o Beltrano faça aquilo. Eu vou fazer isso, porque se eu fizer isso, eu vou ser atendida depois no meu interesse. O amor é gratuito. A gratuidade precisa revisitar o nosso coração. Eu vou olhar para o outro porque o amor que eu tenho por ele é gratuito. Eu vou orar pelo outro porque o amor que eu tenho por ele é gratuito. Eu vou cuidar do outro, eu vou amparar o outro. Talvez o meu irmão está desempregado, talvez o meu irmão é autônomo, talvez ele tenha alguém assim na sua casa e nesse momento está muito difícil. Eu vou olhar por ele gratuitamente, porque o amor é gratuito. Ele não busca os seus próprios interesses, ele não se rejubila com a injustiça, né? Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A unidade, o princípio é o amor é o princípio da unidade. Mas só amam os humildes. Aqueles que são capazes de exemplo de Jesus, como Jesus fez, não é? Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo, tornou-se obediente até a morte, morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou soberanamente, acima de todos os nomes. Os humildes, eles depois são exaltados por Deus. Os humildes conseguem amar. E aqueles que amam conseguem viver a unidade, porque o princípio da unidade é o amor. É o amor. Mas na contramão, oposto a isso, vem a soberba. Em direção oposta à humildade está a soberba, que é se sobrepor a algo ou alguém que se encontra em situação inferior. É a elevação de si, o sentimento ou a expressão de orgulho, de altivez, de arrogância, de presunção. Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes, diz a carta de Tiago no capítulo 4, versículo 6. Nosso Senhor, né, viveu o maior exemplo de humildade que nós poderíamos ter. Não se prevaleceu da sua condição divina,
por isso Deus o exaltou. Deus quer que nós sejamos um. Esse é o desejo do coração de Deus. Deus te fez, Deus me fez, Deus nos reuniu como Renovação Carismática Católica com o desejo de que nós sejamos um. Deus nos colocou no seio da Mãe Igreja com o desejo de que nós sejamos um. Deus nos colocou no mundo com o desejo de que nós sejamos um. E eu quero convidar você a pegar o Evangelho de São João, lá no capítulo 17, quando Jesus faz a oração sacerdotal, a sua última oração ali, antes de todo o caminho do Calvário. Jesus faz a sua oração, o seu último pedido ao Pai, porque esse era o desejo, não é? O desejo de Deus, o desejo de nosso Senhor Jesus Cristo é que nós sejamos um com o outro, membros uns dos outros. E aí diz assim, o capítulo 17, lá no versículo 9, diz a palavra assim: não rogo, versículo 9, né? No início do versículo 9. Por eles é que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes. Versículo 13. Diz assim a palavra: mas agora vou para junto de ti, dirijo-te esta oração enquanto estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Versículo 20, diz a palavra: não rogo somente por eles, mas também por aqueles que por sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, assim como tu, Pai, está em mim e eu em ti, para que também eles estejam em nós e o mundo creia que tu me enviastes. Dei-lhes a glória que me destes, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade, e o mundo reconheça que me enviastes e os amastes, como amastes a mim. Vejam, irmãos, depois dessa oração, Jesus é preso. Jesus faz a sua última oração ali sacerdotal, clamando ao Pai que fizesse com que os discípulos fossem um. Hoje, Jesus está clamando pela nossa unidade, que nós sejamos um, que nós aprendamos a nos submetermos uns aos outros, que nós aprendamos a reconhecer a importância um do outro, que nós saibamos com cada ato da nossa vida que nós não nos bastamos. Eu preciso de você, irmão, você precisa de mim. Nós formamos o corpo místico de Cristo e se perdermos qualquer dos membros, o nosso corpo estará mutilado. E se nós quisermos invertermos a forma como Deus dispôs, nós criaremos uma mutação no corpo místico de Cristo. Somos chamados a nos tornarmos um para a glória de Deus. Oremos, irmãos. Oremos pedindo a Deus que derrame em nossos corações o amor que é o princípio da unidade, que o Espírito Santo, alma da igreja, nos faça unidos, articulados para a glória do Senhor, que nós tenhamos a graça de percorrer o caminho da unidade para que da humildade, para que a unidade seja preservada entre nós. Deus quer que nós sejamos um. Faz-nos um, Senhor. Nós queremos ser um para a glória do teu santo nome. Um porque nós precisamos uns dos outros. Um para que o mundo creia. Dá-nos a tua graça, Senhor. Derrama sobre nós o teu Espírito. Vem, amado Espírito Santo, vem nos conduzir com a tua graça, com a tua força, com o teu poder, à unidade, a realmente vivermos como membros uns dos outros.